Se você vem acompanhando esses vídeos desde o princípio de Gênesis, nessa ordem cronológica, você vai perceber que faz toda a diferença. Você começa a entender os contextos bíblicos e por que daquele profeta está falando daquela forma. Hoje nós vamos ler Jeremias capítulo 8 e sabendo como estava Judá naquele período, né? Jerusalém, aquele centro, toda Israel naquele momento, né? Onde estava o templo. Então a gente sabe que o povo estava completamente corrompido. Então a gente consegue entender bem por que o profeta está falando aquilo, né? Não fica sem sentido, né? Aquelas maldições, olha, você vai isso, vai acontecer aquilo. Não, você entende melhor, você fala, eu estou entendendo por que ele está falando isso. Agora, vamos dar continuidade? Jeremias capítulo 8. Pedir antes de tudo a direção de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor dê-nos do teu Espírito e da porção diária da tua palavra, que venhamos nos alimentar e nos fortalecer através dela. Amém. Então, versículo 1 do capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora da sua sepultura os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes e os ossos dos sacerdotes e os ossos dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. O comentário diz, os ossos, os principais moradores de Judá, como reis, príncipes, profetas e sacerdotes, sofreriam enorme desonra, pois eles teriam suas sepulturas violadas e seus restos mortais expostos a todos. Isso fazia parte do juízo de Deus, que reprovava a conduta perversa daqueles homens em relação à sua palavra. Na invasão babilônica, essa profecia se cumpriu, pois muitos túmulos foram saqueados e destruídos. Isso mostra o desprezo dos estrangeiros às autoridades da nação. Então, quer dizer, nem eles, depois de mortos, entre aspas, teriam descanso, né? Aquelas pessoas que supostamente teriam morrido em paz. Mas por quê? Eles preservam, por exemplo, como é que era feito o funeral de uma pessoa naquela época. Então, primeiro, a pessoa ela era sepultada dentro de uma caverna, à semelhança do Senhor Jesus. Depois que só sobravam os ossos daquela pessoa, então era tirado o ossuário, era colocado dentro de uma caixinha e aquela caixinha era sepultado no lugar, numa sepultura da família. A exemplo do Senhor Jesus, mas naquele exemplo do Senhor Jesus era uma pessoa muito rica, que era o José de Arimateia. Então, aquela sepultura nova nunca tinha sido sepultado ninguém nela. Então, Jesus foi o primeiro, primogênito. Então, assim eles eram sepultados. Então, aquele ossuário seria retirado daquele lugar, né? No 2, e expô-lo-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido e a quem tinham buscado e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Aí você entendeu por que isso está acontecendo com eles? Porque eles adoravam ao Deus Sol, ao Deus Lua. Então, eles agora vão ser expostos a ele. Eles não são seu Deus? Então tá aí, ó, seus restos mortais. No 3, e será escolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no engano, não quer voltar? Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. O comentário do 4 ao 6, cairão e não se levantarão. É natural que ao cair a pessoa se esforce para se levantar, ou ao saber que tomou o caminho errado, retorne a fim de acertar. Afinal, quem quer ficar prostrado no chão ou perdido em um caminho desconhecido? Ninguém. No entanto, com os sentidos espirituais embotados, aquelas pessoas apresentavam um comportamento irracional, isto é,
continuavam no pecado, mesmo sabendo que as consequências seriam terríveis. A pior falta de uma pessoa não é cometer erros, mas sim sua incapacidade de reconhecer suas falhas e de se reerguer para começar novamente sua caminhada com Deus. Indo para o 7. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Agora, quando teve um terremoto na Turquia, nós vimos alguns vídeos em que os pássaros estavam migrando, né? Saindo daquela localidade e indo para outra. Então, ali já mostrou que haveria alguma coisa de estranho. No 8. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, tem eles? O comentário diz, os sábios são envergonhados. Os religiosos se autodeclaravam entendidos na lei de Moisés, por isso se vangloriavam diante das pessoas, dizendo que eram mais sábios que elas. Porém, a virtude que eles julgavam ter não passava de pura presunção, pois o sábio, aos olhos de Deus, mostra frutos e caminha rumo à salvação. Assim, a verdadeira sabedoria consiste em rejeitar o que é mal e saber fazer escolhas pautadas em valores retos e eternos. Muitos, semelhantes àqueles sábios de fachada, possuem um entendimento vazio e imprudente, pois desprezam a palavra do Senhor. Por isso caem no erro, sofrem vergonha e perecem. Quer dizer, eles tinham a sabedoria da escrita, né? Eles tinham informações bíblicas, mas Deus nunca revelou a palavra deles para ele. É diferente, né? O Senhor Jesus estava falando abertamente a todos. Quantos fariseus, escribas estavam ouvindo a palavra dele, mas não se convertiam. Enquanto aqueles que eram ditos problemáticos, eram esquecidos da sociedade, que para muitos não tinha nenhum valor, aqueles se converteram e se tornaram para o Senhor Jesus. 10. Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo paz e paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu, e o que lhes dei passará deles. Por que nos assentamos ainda? Ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois já o Senhor nosso Deus nos destinou a perecer-nos e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas não há bem. O tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme ao som dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra, e sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio entre vós serpentes e basílicos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. O comentário do 20 diz a cega e o verão. Jeremias estava seguro, pois, além de desfrutar da proteção divina para sua vida, possuía a salvação eterna. Já a nação de Judá
além de caminhar rumo à morte física na invasão estrangeira, estava condenada espiritualmente. O profeta reconhece o momento vivido pelo seu povo, por isso demonstra sofrimento e apreensão. Ele ilustra que as oportunidades dadas por Deus, como as estações do ano, estavam passando, o tempo findando e o povo ainda continuava longe do arrependimento. A colheita da salvação é como o abastecimento alimentar feito na sega e no verão. Havia plantações que eram ceifadas no período da sega, abril e junho, e outras que eram colhidas no verão, junho a setembro. Portanto, se a sega falhasse, o povo teria a chance de plantar novamente e colher outros frutos no verão. Mas se até o final dessa época as duas plantações falhassem, a fome assolaria a nação. De igual modo, a vida neste mundo é feita de oportunidades. Aqueles que não valorizam as chances que recebem podem não ter outra. Essa verdade é mais implacável ainda no contexto espiritual. Isto é, o Altíssimo dá oportunidade para que todos não apenas se arrependam dos seus pecados, mas também o conheçam, desfrutem de uma vida abundante e, sobretudo, sejam salvos. Mas, infelizmente, há pessoas que não discernem o tempo e, por isso, vão perdendo todas as chances que o Senhor concede, desprezando assim a salvação da sua alma. Então, é uma oportunidade que nós temos todos os dias de receber a misericórdia de Deus. Então, não despreze. Continuando no 21, estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto e espanto se apoderou de mim. Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Comentário, o bálsamo. Gileade era uma região conhecida pelas suas árvores de bálsamo e pelos notáveis médicos. Por isso, o profeta usa esse exemplo para mostrar a condição de Judá. A nação representa um moribundo em estado de dor e agonia. Mesmo tendo à disposição o remédio que podia curá-la, as pessoas rejeitavam o bálsamo espiritual, que é a palavra, e o médico, que é o próprio Deus, para continuarem feridas e enfermas. A maior doença de todos os tempos é a depressão, né? É o vazio da alma, né? A tristeza profunda da alma. Ela só pode ser resolvida com a fonte, que é Jesus. Então, se, por um lado, quando nós temos a fonte dentro de nós, nós temos uma alegria constante, então a pessoa que não possui essa fonte, ela então tem uma tristeza dentro dela, uma amargura, uma tristeza da alma. Jeremias 9. Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Comentário, choraria dia e noite. Jeremias sofria porque já previa as pessoas sendo torturadas e mortas e outras caminhando presas rumo ao cativeiro. Isto é, o profeta sabia que a nação estava às vésperas da destruição, mas ninguém tinha discernimento para entender isso. O povo escolhido havia abandonado a devoção e o temor ao Senhor para se afundar nos prazeres do pecado, como idolatria e imoralidade. Embora Deus tenha chamado Israel ao arrependimento, repetidas vezes a nação seguia inflexível nos maus caminhos. No 2. Oh, se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. O comentário diz, encurvam a língua. As palavras das autoridades religiosas e civis são comparadas ao arco, um importante instrumento de guerra. Em combate, o arco era curvado para disparar as flechas que feriam e matavam. Jeremias compara essas flechas às palavras mortais provenientes de um coração falso e maldoso. O profeta ainda vê que aqueles que andavam de malícia em malícia, com traições e mentiras, se fortaleciam na terra. Por não verem as consequências imediatas do engano e das traições cometidas, essas pessoas continuavam sordidamente influenciando outras e assim alcançavam seus intentos.
As Escrituras descrevem a língua como o membro mais poderoso do corpo. Além de ser de difícil controle, como está em Tiago, capítulo 3, tem o poder de erguer ou destruir, dar a vida ou dar a morte, purificar ou contaminar, abençoar ou amaldiçoar, alegrar ou entristecer, animar ou decepcionar. Aqueles que desejam ver dias felizes precisam aprender a refrear a língua e controlar a si mesmo. Salmos 34, 13 e 14 diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Então o conselho divino é bem simples, mas exige que eu me sacrifique, né? Que eu vigie, que eu venha olhar para o que eu estou a falar. No 4, guardai-vos cada um do seu próximo, e de um irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar a mentira. Andam-se cansando em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei, pois de que outra maneira procederia com a filha de meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado, desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedra, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, sem que ninguém passa por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os balaíns, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel, e os espalharei entre gentios que não conheceram nem eles, nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras que venham, e mandai procurar mulheres hábeis para que venham. Comentário 17. As carpideiras eram mulheres contratadas para prantear nos funerais. Elas recebiam pagamento para se lamentar pelo morto ou para ficar elogiando e recitando os feitos deles aos outros. Algumas eram tão eficientes que chegavam a desgrenhar os cabelos, rasgar as vestes e bater no peito a fim de dar ênfase ao pranto. Com isso, as pessoas se comoviam e choravam também. Quando Deus manda chamar as carpideiras, significa que Judá estava morta em seus pecados. Por isso a nação poderia ter sua cerimônia fúnebre. E também eu penso o seguinte, né? Como era uma falso choro, falso pranto, falsa dor, assim também, né? A nação de Israel viveu falsamente para Deus. Então, no seu funeral, no momento que as pessoas poderiam se lembrar dela, agora precisa ter uma pessoa para fingir o seu sofrimento também. É lamentável, né? No 18. E se apressem e levantem o seu lamento sobre nós e desfaçam-se em lágrimas os nossos olhos e as nossas pálpebras destilem água, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião. Como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra e por terem eles lançado fora as nossas moradas.
Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua vizinha a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quer dizer, olha que profundo esses dois versículos, né? O 23 e o 24. Quer dizer, não se gloriar na sabedoria. Quantas pessoas que estudaram são pessoas inteligentíssimas, mas infelizmente são pessoas que estão mortas nos seus pecados. Elas estão sem vida, sem força. Elas têm sabedoria, elas prezam por ela, elas colocam troféus de sua sabedoria, mas elas não têm o essencial, que é a salvação. Nem conhecem o Senhor. E não gloria o sábio na sua sabedoria, nem gloria o forte na sua força. E não se gloria o rico nas suas riquezas. Mas o que gloriar, glorie-se nisso, é entender e me conhecer. Né? Tem pessoas que falam de qualquer tema, né? De qualquer assunto, mas quando vamos falar de Deus para elas, são completamente ignorantes. O comentário do 23, não se glorie. Aqui estão os 3 pontos principais da vulnerabilidade do ser humano ao buscar glória para si. Crer mais na sua sabedoria do que no Deus Todo-Poderoso, crer mais na sua própria força e crer mais no seu poder econômico. O Altíssimo é a fonte da sabedoria, da força e da prosperidade. Quem atribui seu sucesso a si mesmo comete loucura, porque tenta roubar a glória que é divina. Por isso entendida é aquela pessoa que vê a vida e as conquistas que recebe como presente do alto, porque assim ela irá sempre depender de Deus e ser grata a Ele. Agora o comentário do 24. Glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Enquanto as pessoas carnais buscam afoitamente a glória efêmera deste mundo, aqueles que praticam a fé na palavra de Deus procuram uma glória infinitamente maior e melhor, pertencer ao Todo-Poderoso. Quem mantém intimidade com Ele jamais irá render honras a si mesmo, porque é consciente de que tudo o que sabe e possui provém do Senhor. O Altíssimo age de acordo com a sua natureza perfeita, benigna e justa, e até mesmo para derramar a sua ira sobre os homens, ele segue retos princípios. Mas somente os seus filhos conseguem entender isso, pois eles buscam ardentemente conhecer o que agrada e o que aborrece a seu Pai, a fim de sempre satisfazê-lo. E concluindo, Jeremias capítulo 9, no 25, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso, e ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos dos seus cabelos, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Quer dizer, eles tinham aliança no prepúcio, mas o coração deles estava muito longe de Deus. O Senhor Jesus, ele fez um alerta muito forte sobre aqueles religiosos. Ele falou assim, a boca de vocês me louvam, mas o coração de vocês está longe de mim. Quer dizer, aquelas pessoas estavam buscando, adorando a Deus com palavras, mas o coração longe. É como aquele que subiu para orar e ele dizia-se ser melhor do que os outros e ele não foi justificado. Já o pecador publicano orava com a cabeça baixa, arrependido, pedia misericórdia a Deus. E o Senhor Jesus disse, este saiu justificado. Então, quem será justificado e quem não será?
A humildade vai definir isso, tá bom? Que Deus continue abençoando. Põe nos comentários que Deus falou consigo. Manda esse vídeo para alguém e não esqueça de dar o seu gosto.